Olá, meus amigos do Universo Júris. O David esqueceu de ajeitar o microfone. Eu vou ajeitar aqui, né? Que é pra dar certo. Por dentro também não dá pra colocar, mas aqui por aqui não. Pode deixar, David, vai dar certo, viu? Agora só confere o pessoal de casa se estão me ouvindo bem. O pessoal de casa está me ouvindo bem? Alguém pode dar um retorno? Ok. Então vamos prosseguir, né? Gente, boa tarde a todos. Pessoal de casa, sejam bem-vindos. Pessoal aqui do presencial, aqui firmes e fortes. Vamos iniciar aqui mais uma aula de Direito Civil, prosseguindo aqui nas questões da aprovação, né? Direito Civil 5, Direito Civil das Coisas. Só relembrando, nós já falamos de parte geral, obrigações, contratos e responsabilidade civil. Hoje a gente vai falar da quinta disciplina, que é o Direito Civil 5, Direito das Coisas. Gente, sobre o Direito Civil 5, eu trouxe aqui alguns tópicos que considero de maior importância, tá? Possibilidade de cobrança na prova. E vamos tratar aqui na sala de aula hoje sobre esses tópicos que a gente está demonstrando aqui no slide, né? Princípios fundamentais, posse e ações possessórias, propriedade e ação reivindicatória, aquisição da propriedade, extinção da propriedade, direitos de vizinhança, superfície, servidão, usufruto, uso e habitação, penhor, hipoteca e anticrédito, tá? Então, são terminologias aí bem técnicas, né, que talvez vocês não lembrem da época da faculdade. Nós vamos relembrar aqui cada um desses pontos para facilitar aí a aprovação de vocês. Gente, primeiro ponto. O direito das coisas, a primeira coisa que nós temos que pontuar aqui é que é um ramo do direito civil que regulamenta a relação do homem com o seu patrimônio, com as suas coisas. E essa é a grande diferença do direito das coisas com o direito das obrigações, por exemplo, que lida com direitos interpessoais. Lá no direito das obrigações se fala de obrigações entre pessoas, como por exemplo um contrato de compra e venda, e aqui no direito das coisas a gente fala da relação do homem com as coisas, com o seu patrimônio. Por isso, parte da doutrina se refere ao direito das coisas também como direitos reais, porque são direitos patrimoniais. Então, um exemplo claro disso é que o registro de propriedade. Quando se registra uma propriedade na titularidade de alguém, ali está se registrando a propriedade daquele titular com a coisa, com o bem, tá? Então não se pode confundir direito das coisas com direitos pessoais, porque o direito das coisas ele vai ser a relação do homem com o patrimônio, né, com as coisas, e o direito pessoal vai trazer aí relações interpessoais, tá? Dito isso, primeiro ponto que a gente deve lembrar aqui, princípios fundamentais dos direitos reais. São vários princípios, eu destaquei aqui os de maior recorrência. Primeiro, princípio da taxatividade. Pessoal, os direitos reais, eles são taxativos. Eles são os direitos previstos na lei. Somente os direitos reais, eles não podem ser criados por meio de um contrato, por exemplo. Então, a lei vai dizer que nós temos lá, por exemplo, o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito real, direito de posse, mas não se pode criar direitos reais por meio de contratos. Os direitos reais, eles são taxativos, portanto, são previstos taxativamente na lei. Esse é o princípio da taxatividade, traz uma terminologia autoexplicativa, né? Princípio da taxatividade, os direitos reais são taxativos. Segundo princípio é o princípio da publicidade. Exemplo é a própria propriedade. Ela é adquirida por meio do registro público. A partir do momento que você registra aquele direito de propriedade no seu nome, está feita a publicidade daquele direito real de propriedade por meio do registro público. É exatamente essa uma das funções do registro público. É dar publicidade daquele direito. Então, princípio da publicidade é o segundo princípio dos direitos reais. Os direitos reais, eles não são fáticos, eles são jurídicos.
Então é importante a gente diferenciar aqui uma realidade fática de uma realidade jurídica, né? A posse, por exemplo, a posse é uma realidade fática. Basta você estar na posse de um terreno para você ter aquele direito de posse. Mas eu posso considerar que é um direito real conforme o princípio da publicidade? Não, porque aquela posse não está registrada. Vai ser o direito real quando você registrar a propriedade. Aí sim vai ser o direito real. Então, todos os direitos reais devem ser regidos por esse princípio da publicidade. Ok? Terceiro princípio, perpetuidade. Gente, os direitos reais não se extinguem pelo não uso desses direitos. Uma vez que você registra a propriedade no seu nome, tem prazo para você exercer aquela propriedade? Não, ela pode ser exercida perpetuamente. Inclusive, ela pode ser exercida até a morte, a oportunidade em que vai passar para o direito sucessório. Então, os direitos reais não têm prazo. É mais uma diferença dos direitos pessoais, os direitos negociais. Um contrato, por exemplo, tem prazo prescricional para exercer. Essa é uma das grandes diferenças. Os direitos reais não têm prazo, podem ser exercidos uma vez adquiridos e registrados, conforme o princípio da publicidade. Eles podem serem exercidos a qualquer tempo e eles não se extinguem pelo não uso desse direito, tá? E terceiro, aliás, quarto, princípio da exclusividade, que é o princípio do direito real, em que cada direito ele pode ser exercido de forma exclusiva e não pode ser exercido de forma coletiva, né? Então, o direito de propriedade, o direito de usufruto, tudo isso são exemplos de direitos reais e que devem ser exercidos com exclusividade, tá? Esses são os quatro princípios, vocês vão se deparar com eles no meu material de direito civil, que eu repassei para vocês aí, que consta na plataforma. Lá tem maiores explicações. Eu estou avançando um pouco aqui rapidamente, porque é muita coisa para a gente ver, então estou falando assim bem rapidamente, mas vou pontuar aqui de forma mais específica quando eu chegar aqui nos pontos que realmente já tiveram questões de prova. Primeiro ponto aqui que a gente vai avançar é o direito de posse, tá? O direito de posse, gente, que está previsto lá no artigo 1196, ele não é um direito formal. Ele não é constituído por meio de contrato, ele não é constituído por meio de registro público. Ele é uma realidade fática. A lei diz que basta que o possuidor ele tenha o exercício pleno de quaisquer das características do direito de propriedade, que é usar do bem, ter a posse, poder estar de fato na posse direta do bem. Então, primeira coisa que a gente precisa saber sobre a posse, não é uma realidade formal, não é um direito formal que é instituído por meio de qualquer formalidade. Ele é um direito que decorre aí de uma realidade fática. Portanto, basta você estar diretamente na posse de um bem para que ele seja reconhecido como direito de posse. Passando aqui para o próximo slide, gente, eu trago aqui um tema que esse sim já foi objeto de cobrança em questão de prova. É um tema muito recorrente. Muitas questões abordam casos concretos sobre posse justa e posse injusta. E também posse de boa-fé e posse de má-fé. Nós vamos agora entender cada uma dessas situações. Primeiro, gente, o artigo 1200 do Código Civil, ele vai falar da posse justa e da posse injusta. E ele diz que a posse vai ser justa quando ela não for violenta, precária e clandestina. A posse vai ser justa quando ela não for violenta, clandestina ou precária. Essas são as características da posse justa, tá bom? Então vamos entender essas características. Quando a lei fala no artigo 1200 que a posse ela vai ser justa quando ela não for violenta, quer dizer que essa posse não foi adquirida mediante o uso da violência. Então, por exemplo, se você se apossou mediante violência de um terreno, essa posse já não é justa. Posse justa é aquela que não é violenta. E a posse que não é violenta
é aquela que não foi adquirida mediante o uso de violência, né? Segunda característica da posse justa. A posse vai ser justa, gente, quando ela não for clandestina. Termo também autoexplicativo. A posse ela vai ser justa quando não for clandestina, quando ela for possuída às claras, né, ao público. A posse que ela é escondida, a posse que é às escondidas, ela já tem um indício que não é uma posse justa. Então, primeiro, não pode ser violenta. Segundo, não pode ser às escondidas, não pode ser clandestina. E terceiro, ela não pode ser precária, tá bom? Para ser justa, não pode ser uma posse precária. O que é uma posse precária? Que carece de justo título. Então, por exemplo, se você mora no meu apartamento de aluguel, mediante um contrato de aluguel, a sua posse ela não é precária, porque ela possui justo título. Eu fiz um contrato transferindo o apartamento para você. Seja o contrato de aluguel, seja o contrato de usufruto, a pessoa vai estar naquela posse com o justo título, ou seja, o dono do bem conferiu àquela pessoa a posse. Então, é uma posse justa, tá? Então, a posse vai ser justa quando ela não for violenta, não for clandestina e não for precária. O que mais cai em questão de prova sobre esse ponto, pessoal, é os direitos que decorrem da posse injusta. Então, se a pessoa está na posse injusta, ela tem, obviamente, todos os direitos decorrentes da posse. Se ela está na posse injusta, se ela está numa posse clandestina, se ela está numa posse precária, carecendo de justo título, ou se ela está na posse adquirida mediante violência, ela não vai ter os direitos inerentes a essa posse. Inclusive, ela pode ser obrigada a indenizar o dono do bem, o titular do bem, por algum dano. Então, suponha que você se apossou de um determinado bem de minha propriedade e, portanto, é uma posse injusta. E se você causar algum dano a esse bem, você vai ficar obrigado a restituir. Então, o possuidor de posse justa, ele tem todos os direitos inerentes à posse, porque ela é uma posse conferida pelo titular, e o possuidor de uma posse injusta não tem direito e ainda está sujeito à reparação dos danos causados, tá? Essa informação é importante porque geralmente cai em questão de prova no sentido de a possibilidade do possuidor ter que reparar os danos causados. Então, se a posse for injusta, ele responde. Se a posse for justa, é porque é concedida pelo próprio titular, ok? Se a posse é injusta, o possuidor responde pelas perdas e danos, tá? Então, se cai numa prova, geralmente cai um caso concreto, dizendo o fulano de tal, ele adquiriu a posse do determinado terreno, por exemplo, mediante autorização do seu titular. Então, é uma posse justa. Ele não responde. Se a posse for injusta, ele vai estar sujeito, tá? Agora, é importante ressaltar uma coisa. Se a posse do bem, ela é uma posse justa, e o dano é causado com culpa do possuidor, tem que reparar o dano causado? Sim, não resta dúvida, né? Porque mesmo ele estando diante de uma posse justa, ele causou um dano de forma culposa, né? Então ele está isento de reparação de danos, isento de arcar com os prejuízos, caso seja, por exemplo, prejuízo da corrente de causa fortuita ou força maior, tá bom? O possuidor, muito importante, a questão que o Luiz está trazendo aqui para a gente. O possuidor ele tem direito à indenização? Se for o possuidor da posse justa e de boa fé, ele tem. O possuidor clandestino não vai ter esse direito. Então, se é um possuidor de boa fé, que é exatamente esse possuidor que desconhece que existe um proprietário do bem, ele é um possuidor de boa fé. Agora, se ele sabe que aquela propriedade é alheia e mesmo assim está se apossando, ele é possuidor de má fé. Então, nesse caso, quem teria direito à indenização seria o proprietário do bem, no caso de uma desapropriação, e não o possuidor. Ok? Gente, posse justa e posse injusta é diferente de posse de boa fé e posse de má fé, tá bom? A posse de boa fé ou de má fé, ela vai se diferenciar
a partir da seguinte informação. O possuidor de boa fé é aquele que ignora qualquer vício que impeça a aquisição do bem. Então, se ele está de posse de um terreno e ele sabe que aquele terreno é de alguém, então ele está se apossando de má fé daquele bem. Agora, se ele entra no terreno e diz, não, esse terreno aqui não tem dono, ele é um terreno que está abandonado aqui, então ele é um possuidor de boa fé, no caso da usucapião. Qual é a diferença prática que vai trazer aqui na posse de boa fé e posse de má fé? Gente, primeira observação aqui, ó. Gente, o possuidor de boa fé, ele tem direito aos frutos e à reparação pelas perdas e danos. Por exemplo, se o Luizinho está na posse de um terreno meu de boa fé e ele constrói lá alguns frutos, algumas benfeitorias, ele tem direito à indenização? Positivo, porque ele é possuidor de boa fé. Ele entrou no meu terreno, não sabia que era meu, construiu lá, beleza, ele vai ter que sair, mas eu vou ter que reparar ele, a indenização, tá? Só por esse detalhe, que ele é possuidor de boa fé, né? Se ele fosse possuidor de boa fé, ele não teria esse direito, né? O possuidor de boa fé não responde pela perda ou deterioração, então ele está lá no terreno, está lá no bem, e o bem está se deteriorando, a casa está se deteriorando. Ele é possuidor de boa fé, ele vai responder por essa deterioração? Não vai, ele é possuidor de boa fé. Agora, uma última observação sobre a posse é que o possuidor de má fé, ele tem direito às indenizações por benfeitorias necessárias. Esse é um detalhe que merece sim a atenção de vocês. Porque a gente raciocina o seguinte, se ele tem a posse justa de boa fé, ele tem os direitos. Se ele é possuidor da posse injusta e de má fé, ele não tem os direitos. A gente faz esse raciocínio. Porém, aqui no artigo 1220, a lei está dizendo que o possuidor de má fé, mesmo o possuidor de má fé, tem direito às benfeitorias, mas às benfeitorias necessárias, tá bom? Então, suponha que ele, Luizinho, se apossou do meu terreno de má fé, então ele é possuidor de má fé, mas a casa estava se deteriorando e ele fez uma benfeitoria necessária, que foi para evitar a deterioração da casa. Então, pela benfeitoria necessária, ele mesmo sendo possuidor de má fé, ele vai ter direito. Então, é um detalhe importante, porque todas as outras respostas são negativas. Em que sentido? Se ele tem posse justa de boa fé, tem direito a tudo, beleza. Agora, se ele tem posse injusta e de má fé, não tem direito a nada. Negativo, tem essa ressalva. Na posse de má fé, ele tem direito às benfeitorias necessárias, aquelas para evitar a deterioração do bem, tá certo? Isso pode ser um detalhe de questão de prova, tá? Próximo ponto, ações possessórias. Gente, para quem não lembra, são 3 as ações possessórias, tá? Primeiro, em caso de turbação da posse, a ação correta é a ação de manutenção de posse. O que é a turbação da posse? É a mera interferência no seu direito de posse. Essa posse não foi retirada de você. Porque se essa posse for retirada de você, já vai ter acontecido o que a gente chama de esbulho possessório. E a ação competente será de reintegração de posse. Fica bem fácil você visualizar da seguinte forma. Se a posse foi retirada de você, qual é a ação competente? Reintegração de posse. A posse foi retirada, eu preciso reintegrar essa posse. Agora, se a posse foi apenas violada, alguém violou o seu direito de posse, mas não retirou, qual é a ação que você vai ajuizar? Manutenção de posse. Ou seja, você vai ajuizar a ação de manutenção de posse para a justiça ele manter na posse do bem. Então, existem essas duas diferenças, tá? Qual é a palavrinha técnica que a lei vai utilizar, que a questão vai utilizar? Turbação e esbulho. Turbação não tirou a sua posse, apenas interferiu. Então, turbação é manutenção de posse. Em caso de turbação de posse em um determinado caso concreto, ação de manutenção de posse, tá? Segundo exemplo,
em caso de esbulho possessório. Até o nome já é mais grave, né? Esbulho possessório. O esbulho possessório pressupõe a retirada do titular da sua posse. Então, qual é a ação competente? Reintegração de posse. Então, turbação de posse é manutenção de posse e esbulho possessório é reintegração de posse, ok? Terceira ação, tem mais uma. Terceira ação possessória é a ação de interdito proibitório. Essa ação de interdito proibitório, meu amigo Anderson Gomes, seja bem-vindo, viu? Todos vão ser importantes para a aprovação. Valeu, garoto. Então, vamos lá. A próxima é interdito proibitório. Primeiro é turbação de posse e ação de manutenção. Esbulho possessório, que é a retirada da posse, é reintegração de posse, tá? Não, um é turbação, o outro é esbulho. Vou tomar o meu cafezinho bem friinho, ó. Turbação de posse é, por exemplo, você tem uma fazenda e algumas pessoas começaram a quebrar a cerca da sua fazenda para tentar invadir. Pergunta, eles já invadiram a sua fazenda? Ainda não. Eles estão já interferindo na sua posse. Isso é uma turbação da posse. Aí qual é a ação que você vai entrar? Ação de manutenção de posse. O juiz vai mandar um mandado de manutenção de posse determinando que eles não façam isso. Segundo caso, esbulho possessório. Você tem um terreno, está lá na posse tranquila do seu terreno e as pessoas lhe botam para fora. Isso é um esbulho possessório. Elas lhe botam para fora desse terreno. Você perdeu a posse desse terreno. Qual a ação que você vai entrar? É manutenção de posse ou reintegração de posse? É reintegração de posse, porque a manutenção pressupõe que você ainda está na posse. Precisa apenas manter. A reintegração de posse pressupõe que você já perdeu a posse. Você precisa ser reintegrado a ela. Ok? Terceira ação possessória. Ação de interdito proibitório. Gente, qual é a palavrinha para identificar o interdito proibitório? Ameaça. A simples ameaça ao direito de posse, você entra com a ação de interdito proibitório. Exemplo, Luizinho, surgiu pelo bairro, pela cidade, que existe um grupo querendo invadir, um grupo de sem terras querendo invadir a sua fazenda. A sua fazenda está ameaçada. Então você vai entrar com interdito proibitório, ação para que eles sejam proibidos de invadir. Então, cada caso tem a sua peculiaridade. Se você tem apenas a turbação da posse, ação de manutenção de posse. Se a posse foi esbulhada, reintegração de posse. Agora, se existe uma mera ameaça, aí é uma ação de interdito proibitório, tá? Na questão de prova, será utilizada essas palavrinhas. Turbação à posse, manutenção de posse. Vai se manter no bem. Tem alguém querendo tomar o bem dela, então vai ser manutenção de posse. Essa é a turbação. Turbação de posse, ação de manutenção de posse. Qual é a outra palavrinha que pode aparecer? Esbulho possessório. Gente, esse nome feio é o nome que dá reintegração de posse. Esbulho possessório é que você foi retirado da posse, portanto, ação de reintegração de posse. O que vai ter um nomezinho mais difícil e menos comum é essa ação de interdito proibitório. Qual é a palavrinha aí do interdito proibitório para você identificar? Ameaça. Então, ameaça ao direito de posse, interdito proibitório. Esbulho possessório, reintegração de posse. Não, a turbação já existe uma ação efetiva. Por exemplo, quando tem um pessoal já quebrando, derrubando o muro, rompendo a cerca da sua fazenda,
É ameaça. A mera ameaça. Alguém vai invadir. Aí é interdito proibitório. Já estão invadindo. Turbação da posse. E já invadiram e botaram para fora. Reintegração de posse. Beleza? Essa questão tenho certeza que o pessoal acerta. Certeza. Só o que tem aí é o pessoal invadindo terra alheia, né? Gente, saindo do direito de posse, avançando para o direito de propriedade, nós vamos identificar aqui a partir do artigo 1228 quais os direitos de propriedade e qual a ação competente para o direito de propriedade. O artigo 1228, ele diz que o proprietário ele tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver. São 4 direitos em um só. Professor, o que significa todos esses direitos? Gente, usar do bem é utilizar do bem para a finalidade a que ele se destina. Então, por exemplo, o locatário tem o direito de usar do bem. Segundo, o locatário, mesmo que não tenha a propriedade, tem o direito de usar do bem. Segundo, gozar do bem. Gozar do bem é mais que utilizar, é uma coisa a mais. É mais do que a mera utilização. Gozar do bem é retirar os frutos que ele pode produzir. Então, você pode retirar frutos naturais, frutos civis com o bem. Tá certo? Então, usar é somente utilizar do bem, gozar é mais que utilizar, é retirar frutos do bem. Terceiro, dispor da coisa. Ora, só quem pode dispor da coisa é o proprietário. Então, por exemplo, o locatário, que ele mora no imóvel alheio, ele tem o direito de usar e gozar do bem. Mas ele tem o direito de dispor desse bem? Não pode dispor, porque esse direito é inerente ao proprietário, à propriedade. E quarto, reaver. Quando a lei diz o direito de reaver, ela apresenta para a gente uma ação no direito de propriedade, que é a chamada ação reivindicatória. Então, quem tem apenas a posse do bem, ele vai entrar com a ação de reintegração de posse, a manutenção de posse, o interdito proibitório, aquelas que a gente viu anteriormente. Agora, se ele tem a propriedade do bem, e aí a propriedade pressupõe o quê? Registro público, né? Se ele tem propriedade e essa propriedade dele, alguém está tentando tomar essa propriedade dele. Qual é a ação que ele vai tomar? Qual é a ação que ele vai ajuizar? Ação reivindicatória. É diferente das ações possessórias. A reivindicatória é inerente a quê? Propriedade. E as ações possessórias inerente a quê? A posse. Então tem essa diferença. Ação para reivindicar a propriedade é a chamada ação reivindicatória. Ok? Próximo ponto. Aquisição da propriedade. Esse ponto aqui é importante porque nele vai entrar aqui a questão de uso capião. Qual é a regra geral aqui de aquisição de propriedade? Gente, aquisição de propriedade, eu trouxe aqui um primeiro ponto, porque a lei distingue entre bem móvel e imóvel. A aquisição do bem móvel, ela se dá pelo que? Tradição. Já está mais do que ciente, está mais do que claro que a aquisição do bem móvel se dá pela tradição. E só pontuando novamente, a aquisição do veículo, aquisição de um carro que você adquire mediante o pagamento, ele é transferido mediante a tradição que é a entrega do bem, e não mediante registro público no Departamento de Trânsito. Isso porque o Departamento de Trânsito é um órgão meramente administrativo, é uma autarquia estadual que está ali com a finalidade de identificar o titular do imposto devido pela propriedade do veículo automotor, que é o IPVA, pagamento de multas, mas não define a propriedade. O que define a propriedade é a lei federal, Código Civil, artigo 1226, onde vai dizer que o bem imóvel se transfere pela tradição. Segundo, bem imóvel se adquire pelo registro público. Essa é a regra geral. Regra geral que você adquire imóvel é mediante contrato de compra e venda e registrando a escritura pública no cartório. Essa é a regra geral de aquisição do imóvel, mediante o registro, né,
da escritura pública no cartório. Qual é a exceção? Aquisição da propriedade mediante a usucapião. Aqui nós temos algumas espécies de usucapião, tá? Primeiro, usucapião extraordinária. A usucapião extraordinária, gente, é aquela que independe de justo título e boa-fé. Independe de justo título e boa-fé. Por exemplo, você sabe que aquele terreno é do Luizinho, você se aposta desse terreno e passa-se 10 anos e o Luizinho não disse nada. Então, mesmo sendo posse de má-fé, você vai poder entrar com a usucapião. Essa é a usucapião extraordinária, que é uma posse que não tem justo título e boa-fé. Independe disso, tanto faz. Aí, segundo, nós temos a usucapião ordinária. A usucapião ordinária, ela pressupõe o quê? Justo título. Ela pressupõe um justo título, porque você adquire aquele terreno mediante, por exemplo, uma escritura particular. É um justo título que você adquiriu de boa fé aquela propriedade. Então, essa é a usucapião ordinária, tá? Vai diferenciar um pouco os prazos a partir da extensão do imóvel. Se for até 250 metros quadrados, reduz o prazo para 5 anos. Reduz o prazo para 5 anos. É a chamada usucapião urbana. Na usucapião rural, se o imóvel for até 50 hectares, também se reduz o prazo para 5 anos. Tá bom? Então, qual será o prazo da usucapião? Regra geral é 10 anos. Quando poderá ser reduzido esse prazo para 5 anos? Se for urbana, até 250 metros quadrados, reduz para 5 anos. Se for rural, até 50 hectares. Aí pode reduzir esse prazo para 5 anos. Beleza? É exatamente essa informação que eu estou trazendo aqui. O tempo da posse, que em regra é de 10 anos, capitão. Em regra, 10 anos para usucapião. A lei autoriza reduzir esse prazo apenas para 5 anos se o imóvel for urbano e de até 250 metros quadrados. Uma casa de um terreno de 250 metros quadrados, gente, é pouco. Um lote, por exemplo, um lote de 5 metros de frente por 25 de fundos, que é uma casa convencional na cidade, é 250 metros quadrados. 250 metros quadrados. Então, até 250 metros quadrados, reduz para 5 anos. E se for na zona rural, que é a chamada usucapião rural, se for até 50 hectares, a lei autoriza também reduzir de 10 para 5. O detalhe que já caiu na prova, e eu sempre falo detalhe que já caiu na prova porque as questões se repetem, né? Vocês estão cansados de saber disso. As questões se repetem. Então já caiu na prova, e eu quero que vocês, se cair na prova de novo, vocês acertam, porque eu falei questão de prova aqui nas aulas passadas, coloquei no meu simulado e ainda teve gente que errou. Então se vocês errarem na prova, aí não vai ter churrasco de aprovação, né? Então, gente, ó, usucapião do cônjuge. Usucapião do cônjuge, tá bom? Gente, a usucapião do cônjuge é aquela que, ocorrendo o divórcio ou a extinção da união estável e um dos cônjuges venha a abandonar o imóvel, o outro que ficou nesse imóvel poderá adquiri-lo integralmente para si. Porque em tese vai ser dos dois, né? Mas aquele que ficou no imóvel poderá adquirir integralmente para si. Qual é o prazo? Apenas 2 anos. Por exemplo, o cara é casado, construíram uma casa
de patrimônio do casal e, em tese, ele, no divórcio teria direito à meação de 50%. Mas o cara saiu de casa e foi embora para o Rio de Janeiro. Com 3 anos ele voltou, uma questão exatamente nesse sentido. Com 3 anos ele voltou, entrou com o divórcio, requereu partilha de bens. Ele tem direito ou não tem direito? Passou dos 2 anos. Agora a pergunta importante, Lívia. Isso é automático? Ele não vai ter direito só porque passou os 3 anos? Ele vai perder o direito à sua meação só porque passou 3 anos? Não, ela tem que entrar com a ação de usucapião. Porque aqui é uma ação de usucapião. Então veja, não é pelo simples fato dele ter abandonado a casa e voltado com 3, 4, 5 anos que ele vai perder o direito à sua meação. Se ele voltar e não tiver usucapião, ele tem direito. Então o que a lei está criando aqui é uma modalidade de usucapião para o cônjuge que permanecer no imóvel do casal durante o prazo ininterrupto de 2 anos. Negativo. Pergunta do Luizinho. Diego, usucapião é só para imóvel que não tem escritura pública? Não. Qualquer imóvel pode ser adquirido por meio da usucapião, exceto, cuidado com a questão de prova, exceto os bens públicos. Agora o capitão se garantiu, viu? Agora o capitão se garantiu. Exceto os bens públicos. Nós já falamos sobre isso. Os bens públicos não podem ser usucapidos. Então, perfeito, capitão, parabéns. Qualquer bem, ixi, ele tem que voltar para casa até 2 anos, viu? Tem que ter registro público para entrar com usucapião? Não precisa. Você pode ter um terreno com escritura pública registrada em cartório. Se você não está nem aí para esse bem está lá abandonado, embora esteja no seu nome, eu posso me apossar desse terreno e passar lá esse período e vou adquirir por meio da usucapião. Portanto, questão de prova. Registro público do imóvel no cartório impede a aquisição por meio da usucapião? Não. A usucapião ela pode ser adquirida, seja por a mera posse, independente de registro público ou não. Tá? Então, o proprietário é quem tem que cuidar do seu bem. Né? Então, no dia que eu entrei na posse, porque tem gente que acha isso. Não, meu terreno tem escritura pública. Pode ficar lá que eu não vou perder, não. Negativo, vai perder. Então, você que tem seu terreno, seja por escritura pública ou não, chegou um possuidor, entre com ação competente, né? Independe a extraordinária. Independe de justo título e boa fé. Pois é, exatamente. A tua propriedade pode até ser murada lá cercada. Se vier algum posseiro e tentar se apossar, você tem que ajuizar a ação competente para proteger seus bens, tá? Próximo ponto, a regra geral é o registro público, também pode ocorrer pela usucapião. Próxima hipótese de aquisição de propriedade, herança. Então, os herdeiros podem adquirir propriedade por meio de herança, né? E tem também a acessão e ocupação de imóvel. Para quem não lembra, a acessão decorre de um evento público, né, de força maior. Por exemplo, você tem um terreno aqui de apenas 100 metros quadrados, na beira de um rio. Aí, por conta de muita chuva, no inverno cobriu, mas quando saiu ali decorrente daquela chuva, o seu terreno estava maior, cresceu mais, veio mais terra para o seu terreno. Isso é uma acessão natural. Você adquiriu aquele terreno. Por exemplo, eu tenho um terreno aqui na beira do rio, Gabi. Tem um terreno aqui na beira do rio. Aí o terreno secou um pouco, desviou o leito do rio e onde era rio, sumiu o rio. Aquele terreno ali você pode acrescer para si. O patrão foi longe, né? Mas Vamos para frente? Tu entendeu, Gabriela? É porque essa acessão é uma modalidade de aquisição de propriedade que decorre de força maior. Não é um evento natural, decorrente de chuva que... Pronto, evento natural. Próximo ponto.
Extinção da propriedade, exatamente, isso mesmo, viu, Hélida? A ocupação ainda não. A ocupação do bem móvel, o termo aqui ele é autoexplicativo, né? Ela decorre de evento natural, força maior, isso. Pode colocar a palavrinha para identificar o que é uma acessão, decorre de força da natureza. Evento natural, perfeito. Ocupação, gente, o termo ocupação ele é autoexplicativo, né? Fala por si só. Então a ocupação aqui se refere a um bem móvel. Então, por exemplo, tem um bem móvel abandonado. Você pode adquirir? Pode. Um bem móvel abandonado, ó. Veja, o que você precisa entender é o significado do termo abandonado. O termo abandonado não é que a pessoa deixou ali por uns dias e foi embora. O abandono do bem é quando o titular do bem deixa de exercer o seu direito de propriedade em relação ao bem. O exemplo citado pela doutrina é o lixo. Tudo que você descarta no lixo, ele pode ser adquirido por outrem. Porque o titular já deixou de exercer em relação àqueles bens o seu direito de propriedade. Aí sim é um bem abandonado. O que tu precisa entender, Lívia, é que o que é abandonado é diferente do que é perdido. Abandonado é a coisa que o titular deixou de exercer seu direito de propriedade. Perdido, esquecido, é outra coisa. Aí não pode adquirir. Pronto. Isso aí é um carro abandonado? Não é. Não é. Ele deixou lá, mas se ele tivesse descartado no lixão, aí beleza, ele não quer mais. Agora, deixou no estacionamento do aeroporto, ele abandonou? Não, ele deixou lá, para no dia que ele voltasse ir buscar. Certo? Já vi seus ditados, né? Mas é verdade, achar não é roubado, tem que ser devolvido, né? Ó, gente, extinção da propriedade. Primeiro, autonomia do dono, né? Ou seja, o titular do bem pode se desfazer da sua propriedade por meio dos negócios jurídicos, tá? Autonomia da vontade, exatamente, negócios jurídicos. Que é os negócios jurídicos, tá aqui no inciso 1 logo, né? Alienação. Gente, vocês já estão acostumados a virem esse nome aí nas questões, né? Alienação. Alienação é um termo que se refere à negociação, tá? Então, quando a questão trouxer fulano de tal adquiriu o imóvel mediante alienação, ou então fulano de tal resolveu alienar um determinado bem, é negociar, ou seja, é compra e venda, certo? Não se pode confundir o termo alienação com aquela questão de alienação fiduciária, né, que é uma questão do financiamento do imóvel, é outra coisa isso. Eu só estou falando do termo alienação. Alienação é negociação. Alienação fiduciária é quando você compra um carro financiado para o banco. Aí, se você não pagar, o carro fica alienado para o banco, né? Se você não pagar, o banco toma. Isso é uma alienação fiduciária. Gente, a gente está falando aqui de renúncia, de extinção de propriedade. Então, primeiro pela alienação, que é quando o titular vende o bem. Segundo, pela renúncia. Um exemplo bem claro disso aqui é a herança. Então, por exemplo, se você adquire um direito de herança, aí você já é rico. Aí você diz, não, eu renuncio o meu direito aqui de herança. Então você não quer, você está extinguindo o seu direito de propriedade e passando para os demais herdeiros. Terceiro, pelo abandono, que é o que a gente acabou de falar. Abandono não é o simples ato de perder, tem que literalmente deixar de exercer em relação a esse bem o seu direito de propriedade. Terceiro, perde também a propriedade pelo perecimento da coisa. Aí não resta dúvida, né? Se a coisa perdeu, se deteriorou, perdeu a propriedade. Um imóvel que teve perda total. Então, extinção da propriedade. E quinto, por desapropriação. Desapropriação.
é uma ação judicial que vai retirar a propriedade do titular, né? Desapropriação também extingue o direito de propriedade. Próximo ponto. Direitos de vizinhança. Primeiro direito de vizinhança que a gente vai revisar aqui, gente, é o direito de passagem forçada, tá? Que decorre aí do uso anormal da propriedade, né? Primeiro ponto, uso anormal da propriedade. O cidadão tem a sua propriedade, mas ele tem que utilizar dessa propriedade de acordo com a lei. Por exemplo, ele não pode causar incômodo ao vizinho em relação à segurança, sossego, saúde. Tem gente que diz assim, não, eu estou na minha casa, então posso fazer o que eu quiser. Verdade ou mentira? Verdadeiro ou falso? Está falso. Artigo 1277, ele informa para a gente que o proprietário tem que obedecer o direito de vizinhança. Ele tem que se abster, gente, das interferências que causem prejuízo. Aí tem as 3 características aqui que a lei determina no 1277, ó. Passagem forçada é outra coisa. Estou aqui no primeiro ponto, tá? Uso anormal da propriedade. Então vamos aprender aqui quais são as 3 palavrinhas que estão no artigo 1277, ó. Segurança, sossego e saúde. Então vamos trazer aqui 3 exemplos. A pessoa tem a propriedade dela e ela trabalha lá com fogos de artifício no pleno centro da cidade. Produção de fogos de artifício. É uma situação que envolve perigo à segurança, né? Então não pode. Segundo, sossego é bem fácil disso, né? Perturbação do sossego alheio. Então, apesar de estar na casa dele, o vizinho não pode perturbar o sossego, tipo ligar o som de madrugada a hora que quiser. Isso não pode. Perfeito. Perturbação do sossego alheio. E terceiro, saúde, né? Ai. Vamos lá. E terceiro, direito à saúde, né? Por exemplo, o seu vizinho ele exerce alguma atividade que põe em risco a saúde, a sua saúde, que é a vizinha ali daquele apartamento. De que forma? Seja com doença contagiante, seja em relação a alguma função que envolva risco à sua saúde. Então, tudo isso é vedado pela lei. A pessoa pode entrar na justiça com ação de obrigação de não fazer, né? Para ele não colocar o som alto, para ele não realizar atividade de fogos de artifício, por exemplo. Tudo isso tem isso aqui, ó. O que são os direitos de vizinhança? São limitações à propriedade. É aquela propriedade que, embora seja sua, ela tem que respeitar aquelas limitações que a lei impõe, tá? Até porque o direito de propriedade ele não é absoluto. Não é porque a pessoa é proprietária do bem pode fazer nesse bem o que bem entender. Tem as limitações da propriedade e o direito de vizinhança é uma das limitações da propriedade, tá? Segunda limitação à propriedade é a passagem forçada, tá? Esse da passagem forçada, inclusive, já caiu. Onde é que está ele? Artigo 1285. Artigo 1285 vai falar do direito à passagem forçada que tem a pessoa titular de uma propriedade cercada por outras propriedades e não tenha acesso à via pública. Quando ele não tiver acesso à via pública, ele tem direito de exercer passagem forçada pelo terreno alheio, pela propriedade alheia, até ter acesso à via pública. Então, por exemplo, a pessoa recebeu de herança o pedaço de um terreno, que é o pedaço de trás, mas na frente é um herdeiro e atrás é outro. Só que nesse de trás já existe outro imóvel. Então ele está imprensado entre um e outro. Então ele tem direito de passagem forçada. O artigo 1285 dá direito
a quem tem propriedade sem acesso à via pública que exerça passagem forçada no terreno que mais próximo fique da via pública. Esse é o direito de passagem forçada, tá? Esse aqui é muito comum, gente. Por favor, não esqueçam da janela. Muito comum, né? O que é que a gente precisa aprender com isso aqui? Não se pode abrir janela a menos de 1,5 m. 1,5 m de distância da outra propriedade. É muito comum isso aqui acontecer. O cara compra um terreno vizinho ou outro, aí ele levanta o muro e faz a janela dele logo colada no muro. E eu, quando eu for construir o meu muro, vai ficar a tua janela bem no... Então, qual é a extensão mínima para a construção de janela? 1,5 m. Qual é o detalhe dessa questão, gente? Não é levantar o muro, é a janela. O muro pode ser rente, muro com muro, beleza. O que não pode é abrir a janela porque perde a privacidade do outro. Qual é a extensão prevista aqui no artigo 1301 e 1302? É 1,5 m, tá? Outro detalhe aqui, esse também é muito importante, ó. 1 ano e 1 dia. Vocês já ouviram falar isso no direito das coisas, quando vocês fizeram a disciplina? Para que serve esse prazo de 1 ano e 1 dia, gente? É porque a gente tem que fazer a ação de interdito da construção dentro desse prazo de 1 ano e 1 dia, porque é um prazo de posse nova. Ele está lá, abriu a janela lá, e dentro de 1 ano e 1 dia eu já tenho que entrar com a ação para resolver isso. Porque depois é como se prescrevesse, como se a posse dele já ficasse uma posse velha. Aí no meu caso, eu é que vou ter que agora que abrir mão. É mais uma limitação de direito de propriedade. A questão que cai nesse sentido geralmente envolve aqui a diferença da extensão. Tem gente que confunde esse prazo de 1 ano e coloca isso aqui nos metros. Então, por exemplo, a questão que coloca que o espaço para a construção de janela é 1 metro. Está errado? É 1,5 m. A questão do 1 é no prazo. Prazo de 1 ano e 1 dia. Até 1 ano e 1 dia eu posso mandar fechar a janela. Depois disso vai ficar uma posse velha. Aí vai ficar lá. Ok? 1 ano e 1 dia. Prazo de 1 ano e 1 dia. Artigo 1302, tá? Aí mais uma vez ressalto aqui que na minha nota de aula tem uns tópicos assim bem objetivos, mas cada um deles faz menção ao respectivo artigo. Então, na revisão de vocês, por favor, leiam esses artigos. Eu só estou citando os direcionados. Então, pelo menos esse tu lê, viu, Luizinho? Vamos para frente. Gente, agora nós vamos diferenciar aqui alguns direitos reais. O direito de superfície, direito de propriedade, que é o primeiro deles, a gente já falou, tá? Aí vamos avançar aqui para falar desse direito de superfície, né? São terminologias bem específicas. Quando a gente fala em posse em propriedade, todo mundo já tem uma noção de posse em propriedade. Agora, se cair, por exemplo, na prova esses aqui, só você vai acertar se realmente estudar, viu, Gabi? Então, estudem aqui esses artigos que eu estou colocando, para se cair, você acertar uma questão dessa, tá? Porque cair posse e propriedade é obrigação de vocês acertarem. Cair posse e propriedade, que é uma matéria bem mais tranquila, bem mais tranquila. Agora, esses aqui é uma matéria mais específica, mas vocês vão acertar também, porque vão estudar, né? Direito de superfície, artigo 1369, é quando o proprietário de um bem ele transfere para outrem. Não a propriedade, o que ele transfere é apenas a posse, ele permanece no proprietário. Mas ele entrega a propriedade dele para alguém construir ou plantar no seu terreno. Está destacado aqui no meu slide, em negrito, a palavrinha que vai identificar a superfície. Construir ou plantar. Por exemplo, eu tenho uma fazenda, aí o cara chega lá e diz assim, Diego, eu posso pegar ali parte do teu terreno para mim fazer uma plantação de milho? Pode, mas vamos fazer aqui logo
a superfície, o direito de superfície, para você não tentar usucapiar esse bem. Aí eu já vou dizer lá que aqui é um direito de superfície temporário, que ele vai ter o direito de plantar, né? Apenas isso, o direito de construir ou plantar no terreno. Então, característica que vai identificar superfície é essa: direito de construir e plantar no terreno alheio. Com finalidade específica, que é essa aqui, ó. Plantar. Finalidade específica, tá? Porque os outros têm outras finalidades. Então, vocês precisam identificar qual é o objetivo dessa transferência da posse. Então, estou permitindo você ficar lá no meu terreno temporariamente para plantar. O que é isso? Servidão. Outras finalidades vai ser outra coisa, e não a superfície. A finalidade, plantar. A finalidade que vai mudar aqui nos outros, ó. Vamos lá para a servidão. Essa construção, ela se refere não a uma edificação civil, não se refere a uma edificação, porque essa edificação ele pode fazer isso a mando do próprio dono, não precisa passar o direito de superfície para ele. Essa construção aqui, ela realmente está no sentido de promover no terreno alguma edificação em relação à plantação. Então, isso aqui é construir ou plantar tudo não relacionado à construção civil. Tá certo? Não relacionado à edificação. Sétimo, servidão, ó. Utilização das vantagens de prédio alheio. Mudou um pouco a servidão. No primeiro caso, no caso da superfície, eu dei o meu terreno para ele plantar. É servidão. No segundo, aliás, é superfície, tá? Eu entreguei o meu terreno para o Luizinho plantar. Isso é direito de superfície. Segundo, servidão. Eu tenho um terreno lá e ele tem um caminhão e não tem onde colocar. Diego, posso utilizar aqui teu terreno só para me estacionar meu caminhão, para não ficar no meio da rua? Pode, que é isso? Servidão. Não está alugado, já muda uma coisa, porque se eu estou cobrando dinheiro, não, beleza, coloca lá 1.000 conto por mês. É aluguel já, é outra coisa. Então, a servidão é um direito que ele serve, a terminologia servidão, é como se ele estivesse servindo-se do meu terreno, de forma gratuita. Mas tem que colocar o direito de servidão, porque se ele ficar lá sem nenhuma resistência aqui, ele pode ser sabido que ele é usucapi, né? Então, o direito de servidão, ó, é a utilização gratuita do bem alheio, né? É a utilização gratuita do bem alheio. Próximo direito real. Usufruto. Usufruto. Gente, o usufruto é um direito que o titular da propriedade confere a outra para não apenas usar o bem, mas também de perceber os frutos, sendo que de maneira gratuita. É semelhante à locação. Na locação, ele tem o direito de usar e gozar do bem, que é morar no bem e perceber os frutos, né? Ficar com os frutos para si. Só que lá é mediante pagamento. Lá é mediante pagamento, que é o contrato de locação. Aqui é gratuito, que é o usufruto. Então, por exemplo, Luizinho, tu tem um apartamento ali, lá na beira da praia, no Preá, ninguém mora lá, deixa eu ficar morando lá uma temporada. O ideal é ele fazer um usufruto. Porque se ele pega e diz assim, não, Diego, fica lá gratuitamente, mas não faz contrato nenhum. Então não é nem pagando, que é a locação, e não é nem o usufruto. É um usufruto, mas é informal. Ele pode perder por meio da usucapião. Hélida, a diferença do usufruto para a superfície. Não, a superfície é de plantar, beleza. A diferença da servidão para o usufruto. Na servidão, ele só está se utilizando do bem. Ele não tem direito de perceber frutos, não tem direito de, tipo, alugar para alguém ou retirar nada de lá. Quando a lei diz aqui, ó, aqui é aumentando uma coisa mais que a outra. Se utiliza e percebe os frutos. A percepção de frutos é uma coisa que só tem no usufruto. O usufruto é a soma, ó.
de usar e receber os frutos. Usufruto, ele pode usar e perceber os frutos. Na servidão, Hélida, ele pode perceber os frutos? Não pode, é por isso que é uma característica específica. Por exemplo, entreguei meu terreno lá para ele botar o caminhão dele. Meu amigo, bota seu caminhão e não mexa nas coisas. Usufruto, ele vai ficar na minha fazenda e vai ficar lá, morando na fazenda e percebendo os frutos, retirando os frutos. Não, ele pode. No usufruto pode. Onde ele não pode usufruir é na servidão. Só para a gente entender aqui melhor. Saindo da servidão para o usufruto. Na servidão ele tem direito apenas de utilizar do bem. No usufruto ele pode usar do bem e frutos, perceber os frutos. É por isso que o nome é usufruto. O usufruto é mais que a servidão. A servidão é só o nome. Vamos dar um raciocínio lógico. A servidão é só o direito de servir-se da coisa. Só servir-se da coisa. O usufruto e retira os frutos. Ele pode usar e retirar os frutos do bem. Isso. Olha o detalhe aqui de questão. A diferença de usufruto para o direito de uso. A diferença de usufruto para o direito de uso. No direito de uso, gente, ele está restrito a perceber os frutos apenas para manutenção da sua vida, da sua família. Ele não pode, lá no usufruto, ele pode retirar toda a colheita de milho e vender. Produzir lucro. Frutos está no sentido de retirar os frutos e poder produzir com isso. No direito de uso, é mais limitado. Aqui a palavrinha aqui, Ao usuário não é concedida a utilização da coisa, se não restrita aos limites necessários de suas necessidades e sua família. Vamos entender qual é a diferença disso aqui. Lá no usufruto, ele pode retirar as frutas e vender no mercado. Para ele. No usufruto. No direito de uso, amigo, você só pode usar lá dentro. Porque aqui ele pode, os frutos. Não, servidão não tem frutos não. Servidão é só colocar o carro lá dentro. Aqui ele pode retirar os frutos, sendo que só para ele, para se manter. Não pode vender. Consumo próprio. Perfeito. Bote aí, consumo próprio. Para os próprios subsistência. É um plantio de própria subsistência. Isso mesmo. Na servidão, só pode usar. No usufruto, pode usar, retirar os frutos e vender. No uso, pode usar e retirar os frutos só para a subsistência própria. Gostou aí? Vai dar certo. Vai colocando aí as palavrinhas que quando for revisar, tu vai saber diferenciar. Tá bom? E por último, é o direito de habitação. É o próximo. Tem o próximo slide, tá? Por último aqui, desse aqui, Oi. Você pode repetir o uso, por favor? Posso sim. Quem foi que falou comigo? Não deu para... A Reinara. Beleza, posso sim. Reinara, o direito de uso é quando o proprietário do bem confere a sua propriedade a outrem para usar da coisa e também perceber os frutos, mas limitado às necessidades suas e de sua família. Exemplo, eu vou conceder para uma determinada pessoa, o direito de morar no meu sítio na serra, por exemplo, e ele vai ter o direito de morar e perceber os frutos do sítio, mas apenas para a subsistência própria e de sua família. Porque se ele for perceber os frutos lá do sítio para a subsistência dele e ainda ir vender no mercado, isso não é mais apenas o direito de uso. Isso é o que, Gabi? Usufruto. Certo?
Então eu fiz aqui até uma diferença agora há pouco, só para fixar melhor, Reinaldo. Direito de servidão é apenas o direito de usar do bem. Direito de usufruto é usar do bem, retirar os frutos que ele pode produzir e ainda poder vender. É usufruto. E agora o direito de uso é apenas usar do bem, retirando os frutos, mas apenas para a subsistência própria e de sua família. Ele não pode oferir lucro, por exemplo. Deu para diferenciar, Renata? Sim, professor, obrigada. Nada. Próximo, direito real, direito de habitação. Direito de habitação. Esse direito de habitação, gente, ele é mais restrito porque se refere à casa alheia. Aqui poderia surgir uma dúvida. O direito de habitação é quando eu concedo o direito de outra pessoa morar na minha casa. Luizinho, qual é a diferença entre eu conceder para você o direito de servidão, que eu exemplifiquei dele botar o caminhão no terreno, é a servidão, para o direito de habitação? Casa alheia, morar na casa alheia. Servidão seria só você servir-se, né, do meu terreno. Tá dentro para a pessoa se servir temporariamente, né? O direito de... a terminologia também já indica aqui o resultado, né? O direito de habitação é morar, não tem tempo. O direito de habitação, você pode ficar lá morando, mas pelo menos tem aqui tudo registrado, na escritura pública do imóvel, tudo direitinho, certo? Então, o direito de habitação é mais específico, porque se refere ao direito de habitar em casa alheia, né? E para finalizar aqui, minha gente, o penhor e a hipoteca e a anticrese. Rapidinho. Penhor é diferente de penhora, Hélida. Penhor é diferente de penhora. É o último slide, viu? Certeza. Penhor é diferente de penhora. Penhora, gente, é uma medida processual. É quando o juiz manda penhorar um determinado bem para satisfazer uma dívida. O penhor é outra coisa. O penhor é quando você entrega o bem para ser garantia da dívida. Eu vou dar, por exemplo, em penhor. Como se diz no ditado popular, é empenhar o bem. Alguém já ouviu falar, ei, fulano de tal deixou ali o celular empenhado. É o penhor. Ele deixou isso em garantia de alguma coisa. Outra coisa é a penhora. A penhora já é uma medida que vem buscar. Penhor é você empenhar o bem, certo? E tem um detalhe, o penhor em relação ao bem móvel. A hipoteca é a mesma coisa do penhor, sendo que em relação a um bem imóvel. Porque eu não faço penhor de uma casa. Em relação à casa eu faço uma hipoteca, que é o caso do banco. Se eu vou dar em garantia a casa no banco, eu vou fazer uma hipoteca. Agora, se eu vou pegar um cordão de ouro e vou dar em garantia de um empréstimo no banco, eu faço o quê? Penhor. Beleza, a diferença é essa. Penhor e hipoteca são meios de garantia, sendo que penhor é móvel e hipoteca é bem imóvel. Foi bem facinho, né? Gente, essa anticrese aqui, vou destacar aqui, ela não é muito comum. Ela tem um nome também não muito comum, anticrese. Por exemplo, existe uma dívida, né? Só o direito aqui que a pessoa pode utilizar do bem para poder retirar o pagamento da dívida. Então veja aqui, artigo 1473, ó. A pessoa pode ficar na posse de coisa alheia, ficando autorizada a perceber os frutos e imputá-los no pagamento de uma dívida, né? Então, por exemplo, o Luizinho está me devendo 10 mil reais, mas ele tem uma casa na praia, e aí ele diz assim, Diego, fica lá na minha casa aí durante 10 meses, que vai servir para o pagamento da dívida. Isso é anticrese. É conferir a outrem a posse de determinado bem, ficando ele autorizado a usufruir do bem, retirar os frutos em pagamento de uma dívida. Isso é anticrese. Essa anticrese aqui
Para falar a verdade, não, mas penhor e hipoteca, já. Muito comum, cara. Emprestar um bem em forma de pagamento. Eu permito, só um minuto, já? Tá bom? Emprestar um bem em forma de pagamento. Eu permito você ficar com o bem em pagamento da dívida. Depois você me devolve. É isso. Isso é anticrédito. Alguém me chamou aqui no online? Oi, boa tarde. No anticrédito, tipo, a posição pegada da pessoa para outra, né? Onde essa outra está unindo aquele bem. É isso? Isso, perfeito. E se esse, aí tem algum limite, tipo, olha, você vai incluir, eu tenho 10 mil, mas você só vai usufruir porque aquele bem está todo assim, até os 10 mil. Ou não tem limite, ele pode lucrar quem está lá. Bem mais do que pagando só os 10 mil. Olha, a finalidade aqui ela é bem específica. É uma modalidade de direito que se concede a outro em pagamento de uma dívida. Então, é apenas até o pagamento da dívida. Então, apenas até o pagamento da dívida, porque essa é a finalidade para a qual foi instituída. Acima disso aí, já vai estar em tese havendo um enriquecimento ilícito para a outra parte, vai estar havendo um lucro a mais. Então, o objetivo da anticrese é a concessão da propriedade para outrem para o pagamento da dívida, especificamente para o pagamento da dívida. Beleza? Pessoal, a enfiteuse aqui também eu coloquei apenas a título de observação, tá? Mas não existe mais o nosso Código Civil brasileiro, aqui de 2002, existia no 1916, mas eu coloquei aqui apenas a título de observação. Esse era o último slide sobre o conteúdo. As questões que eu trago aqui sobre esse conteúdo. Como não vai dar tempo eu falar em prova... Aliás, como não vai dar tempo eu falar aqui na sala de aula, aí eu vou entregar os slides para vocês e vocês têm acesso a essas questões aqui sobre a matéria de hoje, tá bom? Então a gente faz um intervalo agora e logo mais a gente volta falando de direito de família. Não se preocupe, direito de família é bem tranquilo, um temazinho... As questões de simulado, eu falo também na volta, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, vamos para o intervalo e já a gente volta.